Começar a gravar. Pronto, Dudu, pode seguir por aí. Ótimo, bom dia a todos. Maria, muito obrigado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês em mais um Desvendando no Google Cloud, onde hoje nós vamos falar um pouquinho ali do tema de segurança. Mas diferentemente dos outros Desvendanos, esse de hoje a gente tem uma notícia muito legal aí para compartilhar com vocês. É o anúncio da parceria entre a QI Network e a W. É uma parceria que visa ampliar as possibilidades de transformação da tecnologia em valor real para vocês que estão aí no dia a dia e precisam entender, talvez, essa questão de transformação da tecnologia, como isso pode ajudar para vocês e como realmente trazer esse valor real, né? Acreditamos realmente que a união de forças para gerar resultados excepcionais e acreditamos que a colaboração entre a excelência da QI Network em Cloud Service e os diagnósticos precisos de maturidade digital da W, com essa união nós conseguimos oferecer soluções inovadoras que alinham a tecnologia e a visão de negócio para os nossos clientes. E para isso, eu estou aqui com o Arlen Duque, que é o cofundador da W, para ele explicar um pouquinho mais para vocês aí sobre essa parceria. O Arlen está aí com a gente? Ok. Bacana, prazer. E seja bem-vindo ao nosso Desvendando. É um prazer tê-lo aqui conosco, somente aí diante dessa notícia maravilhosa. Queria que você contextualizasse um pouquinho mais aí para todos os nossos convidados, qual é o objetivo dessa nossa parceria estratégica. Bacana, obrigado, Eduardo, obrigado, Maria, todo o time da QI, obrigado por todo mundo que está aqui. Nós estamos realmente muito empolgados, muito felizes com essa parceria, né, com a QI Network e a W. Né, a gente, ao longo do tempo, a gente foi muito próximo às empresas, né, sempre vendo aí a excelência dos projetos da QI Network nesse mundo Google, né, com grandes cases, grandes empresas, ajudando todo mundo aqui de tecnologia a entregar resultado. E a W, ela nasceu há 6 anos, né? Eu sou de TI, pessoal, fui CIO de indústria, de grandes grupos, né? Me tornei presidente da César Minas e presidente da César Nacional atualmente, e fundei a W com esse objetivo, né? De ajudar as organizações a realmente acharem o seu lugar de evolução da maturidade digital. Então, a gente sabe, né? Todo mundo aqui é técnico de tecnologia, nós somos craques em tecnologia, mas fazer o consenso na empresa de quais são, né, as ações que envolvem pessoas, processos e tecnologia para a evolução, nem sempre é tão simples, né? E ter uma consultoria neutra e agnóstica nesse momento é muito importante. Então, a W vem executando aí diversos produtos, né, consultivos, um deles o diagnóstico de maturidade digital, que a gente tem aplicado em grandes empresas, com grandes cases. Nesse momento, a gente está fazendo um grande projeto na Rede Globo, no Rio de Janeiro, um projeto de mudança de experiência do empregado, né, do Employee Experience, desde a atração, onboard, offboard. Então, a gente tem, dentro desse processo, equipes especializadas em desenho de processo, as vezes do B2B, justamente para ajudar aquilo que está um pouco além da tecnologia, né? Ajudar as áreas de negócio a estarem mais próximas de vocês e ajudarem vocês a entregarem mais inovação, né? Então, é isso que a gente se propõe. E nessa parceria, a gente vê muitos frutos, né? Já aparecendo com um pouco, aí talvez, né, poucos dias de lançamento, né, Eduardo? A gente já está vendo aí muito interesse no mercado, muito interesse em a gente já buscar esse tipo de evolução. Eu acho que a gente tem aqui uma chamada importante, um call to action aqui importante para o nosso lançamento, né? A gente tem um e-book importante para falar sobre maturidade digital e temos também uma degustação do que é essa maturidade digital. O que eu estou falando, né? Como entender como as empresas estão. Não é olhar para a área de tecnologia, é para olhar para a organização como um todo, né? Como que ela está em relação ao mercado em termos de evolução digital. Os processos são fluidos e facilitados, né, para as pessoas dentro da organização, como que isso funciona, né? Então, nós temos aí uma call to action, não sei quem está controlando a apresentação, se é a Maria Eduardo, se puder colocar depois, tá bom. Bacana. Eu volto na sequência nesse call to action, mas, Arlen, muito obrigado aí pela participação e gostaria de provocar todos vocês a descobrirem como que essa nossa parceria pode beneficiar vocês e a sua empresa, né, com as nossas soluções personalizadas, com o diagnóstico preciso e a maximização do valor. Então fica aí essa provocação para que vocês descubram o significado dessa nossa parceria, tá bom?
Mas para o final, pessoal, eu vou apresentar esse call to action que o Arlen comentou. Então peço que fiquem conosco até o final, que aí no final a gente vai trazer mais um pouco aí de novidade para vocês, tá bom? Obrigado, Arlen. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todo mundo. Então, fica aí o convite, né, para preencherem aí o formulário e participar dessa degustação da maturidade. Estamos à disposição. Pessoal, sucesso para vocês em 2025. Né, contem aí com a WQI nessa jornada. Estamos aqui para ajudar vocês, protagonistas, tá bom? Grande abraço a todos. Show de bola. Esse aqui vai ser o QR Code que eu vou deixar disponibilizado no final, para que vocês entendam onde sua empresa está, quando o assunto é inovação. Então, mais para o final, eu volto aqui com esse QR Code aqui, para a gente poder ter esse call to action, e novamente fica aqui a minha provocação para que vocês descubram o poder dessa nossa parceria. Então, voltando ao nosso evento, pessoal, hoje teremos a honra de ter o Alexandre Montosa e o Rodrigo Dias, conduzindo a pauta de segurança na nuvem com Zero Trust. Então, vamos trazer um pouquinho desse conteúdo, falar um pouquinho de como a gente executa esse projeto. Então, vai ser uma agenda bem legal ali. Então, sobre a QI, nosso objetivo e missão é facilitar a jornada de inovação na nuvem para vocês. Até por isso, um pouco dessa parceria, né, com a W, né, como a gente é um facilitador da jornada, mas a jornada ela tem que passar por processo de transformação. Então, do nosso lado, a nossa missão é sempre facilitar. Aqui é um pouquinho dos nossos clientes, já executamos mais de 1000 projetos de sucesso ao longo desses 13 anos de jornada da QI Network. Já impactamos positivamente mais de 120 mil usuários também ao longo dessa nossa jornada. Então, são números bastante satisfatórios que nos empolgam a todo dia em trazer mais e mais para vocês. Nossas especialidades hoje é produtividade e colaboração com o Google Workspace e Cloud Service num pilar de multi-cloud. Nós temos 3 selos de especializações muito importantes no Google, que são conquistados por meio de casos de sucesso. Então, a gente teve que comprovar para a Google a nossa especialidade em transformação no trabalho com a parte de Workspace, que é produtividade e colaboração, e especialidades em infraestrutura e DevOps no pilar de Cloud Service, que é a parte de GCP do Google. Além disso, temos um reconhecimento duplo no estudo do ISG Provider do Google, feito em 2023, onde a gente foi reconhecido em implementação e integrações de serviço e Workspace Services, serviços voltados à produtividade e colaboração. Então, mais um reconhecimento aí que nos deixa muito felizes e é uma comprovação realmente do nosso esforço e tudo aquilo que a gente tem feito no mercado. Falando um pouquinho da produtividade e colaboração, como eu disse antes, é o Workspace. Temos as melhores soluções voltadas para colaboração e produtividade dentro do Google Workspace. Então, nós estamos falando de aplicativos de e-mail, de chat, agenda, colaboração e comunicação em geral, criações de documento, toda uma camada de segurança também, e complementos como Voice, Hardware, para o Google Meet, AppSheet, que é um desenvolvimento de baixo código. Então, a gente pode explorar muitas necessidades e desenvolvimento de melhorias de processo por meio desse pilar aqui. Falando um pouquinho também agora do nosso pilar de Cloud Service, que é o que nos traz aqui hoje nessa agenda do Desvendando o Google Cloud. A QI, ela tem, dentro da sua mandala de serviço, toda uma oferta para monitoramento, suporte e serviços gerenciados, que são especialidades dentro desse contexto de nuvem. Então, temos especialista em CloudOps, que é fundamentos básicos da nuvem, DataServe, que entra toda a parte de banco de dados, dados e IA, temos time de DevOps e SRE, temos um produto muito legal, que vai ser parte que nós vamos falar aqui hoje com a segurança com Zero Trust, que é o Post Review, onde a gente faz uma revisão da segurança, que é bem a temática aqui, não só de segurança, mas também de fundação, com o objetivo de trazer as melhores práticas para os nossos clientes. Pilar também de FinOps, para ajudar vocês na gestão orçamentária da nuvem. E do lado direito a gente tem um foco no multi-cloud. Então, quando a gente fala de multi-cloud, a gente fala de IA e Machine Learning, Data Analytics, Backup DR, né, cruzando backups entre nuvens, que é uma estratégia bem assertiva no mundo contemporâneo, modernização de infra, em vários sentidos, aí vai muito de acordo com o que cada
empresa tem de arquitetura e de infraestrutura, mas a gente consegue trazer uma visão de modernização aqui para vocês, tá bom? E análise de marketing analytics. Então, esse aqui é o nosso framework de atendimento, onde a gente consegue apoiar vocês em diversas áreas voltada para a computação em nuvem. E, novamente, sempre olhando no pilar multi-cloud das 3 principais nuvens públicas, que é o GCP, o Google, AWS e Azure Microsoft. Pessoal, dúvidas e insights podem ser enviados tanto no chat aqui do Meet, quanto na nossa ferramenta de Q&A. Se vocês clicarem aí no triângulo quadrado e bolinha, ali tem a parte de perguntas e respostas ou Q&A, de acordo com a versão aí de vocês, português ou inglês, e fiquem à vontade. Eu, ao final aqui, vou ler todas essas dúvidas, tanto no chat quanto no Q&A, e espero que vocês aproveitem bastante o evento. E, para dar sequência, vou chamar o Alexandre Montosa para poder trazer já as informações aí do nosso evento. Beleza. Valeu, Dudu. Obrigado pela parceria de sempre. Eu vou compartilhar aqui, que aí eu consigo controlar melhor. Ótimo. Se quiser liberar aí. Liberado. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Já está disponível? Já, pode ir. Bom, maravilha. Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, aí, Desvendando. Eu queria agradecer novamente aí, né, a parceria com o pessoal comercial, o Dudu aí fazendo sempre a ponte, né, agradecer também o pessoal do marketing, né, claro, sem elas, esse time fantástico, a gente não teria esse evento, então eu sei que todo esse background, tudo que se rola por trás ali, se vocês não estão, a coisa não acontece. Então, Maria e equipe aí, parabéns, né? Agradecer também o Arley aí, que vem com essa parceria fantástica da W aí, para só aumentar aí o nosso portfólio e ajudar os nossos clientes. E vocês que fazem parte desse evento, eu vejo que tem algumas carinhas aí que estão sempre aí com a gente, bacana, sejam muito bem-vindos, tá? Bom, pessoal, o tema de hoje, a gente vai falar de uma camada de segurança. Quando a gente falar de Zero Trust, deixo bem claro aqui que é na nuvem, tá? Apesar de ele se estender para a questão on-premise, né, a gente tem que pensar num todo, né? A gente vai falar única e exclusivamente hoje aqui do Zero Trust na camada da nuvem aqui do GCP, tá? Mas se a gente pensar numa camada fora extra, que faz complemento, ou uma camada híbrida, a gente também tem que pensar em aplicar algumas features de segurança, desde antivírus nas nossas máquinas virtuais, regras e policies de firewall, né, falando da parte de on-premise. Mas a gente vai focar hoje exclusivamente aqui na parte de segurança na nuvem, tá? E aí, a gente, quando o Eduardo fala ali de cases de sucesso, né, a gente tem uma case, né, tem, aliás, várias cases, uma delas aqui relacionada à segurança, em que a gente teve um caso de um cliente, que eu vou compartilhar com vocês a situação, e não o cliente, por questões até de compliance, de confiabilidade, não vem ao caso, mas para trazer e elucidar problemas que eu acredito que todo mundo já deve ter passado ou pode passar, caso não tenha aplicado aí o Zero Trust na estrutura de vocês. Beleza? Novamente, fiquem à vontade para se manifestar ali pelo chat, né, ou perguntas, ou levantar a mão, fiquem à vontade, a gente está aqui para apoiá-los nessa jornada. Quando a gente fala de Zero Trust, eu acredito que é um desafio para todo mundo, né? Um grande desafio, porque existe vários pontos que precisam ser, várias brechas que a gente precisa estar olhando, né? Então, a gente tem que olhar desde o usuário, device, rede, né, a aplicação, o dado, todo esse conjunto faz parte ali do Zero Trust. Então, só pegando o gancho e trazendo esse case aí para a gente falar um pouquinho desse cliente, né? É um cliente grande, um cliente que a gente veio com um problema seríssimo ali de segurança para a gente, né? Problemas relacionados tanto à parte interna como externa, né? Ele tinha um modelo de segurança baseado em perímetro tradicional. O que significa isso? Que o usuário autenticando dentro da rede tinha acesso restrito, tinha políticas excessivas, tinha service account com muitas permissões, né? E aí um dos grandes problemas que aconteceu nessa questão de vulnerabilidade foi o vazamento de uma chave que é atrelada a uma conta de serviço,
e aí esse transtorno foi enorme ali para esse cliente, prejuízo financeiro, e aí a gente tem que olhar também, pessoal, não só a questão financeira, mas eu entendo que quando a gente fala de ataque ou vulnerabilidade, não é só uma questão financeira, né? A questão da imagem da empresa também, né? A gente teve no ano passado, em 2024, vários casos de ataques hackers, né? A gente pegou aí laboratórios, né, que fazem exames aí que foram atacados, e aí você tem dado de paciente, você tem informações sensíveis ali, então a credibilidade também é importante. Então não só a questão financeira, mas a credibilidade da empresa também é afetada nesse cenário, né? E aí vai uma perguntinha para vocês, né? Nesse cenário, soa familiar para você? Alguém já passou por isso? Né? Alguém já teve aí alguma situação que teve que correr ali, que teve algum problema relacionado à segurança? Não precisa necessariamente ser igual desse cliente, mas aí quem quiser se manifestar com joinha, que já teve, não teve, enfim, fica à vontade. Não sei se o pessoal conhece o painel, bacana, isso, hein? Assim, legal, gente. Então, ó, vocês estão vendo que várias pessoas já tiveram essa situação, né? E aí, o que a QI fez, né? Pegando esse cenário, esse case, esse contexto, para melhorar, valeu, Daniele, para melhorar essa estrutura do cliente e mitigar os problemas de segurança, né? Hoje a gente vai trazer ali, dentro de um cenário que o Google chama de Buy and Corp, né? Ou seja, o Zero Trust do Google, os pilares que complementam esse Zero Trust, essas ferramentas. Foram aplicadas nesse cliente, né? Vou deixar também uma informação importante aqui, que a gente vai mostrar aqui para vocês, pessoal, não vai gerar custo, não vai onerar a operação de vocês. São features que você pode habilitar, e hoje você talvez não tenha o conhecimento ou tenha olhado para isso, mas que não precisa comprar nenhum serviço. Está lá dentro da tua operação, e são situações que, teoricamente, a gente pensa assim, pô, Montalvo, você está falando de coisas muito simples, muito similares ali, mas que a gente acaba deixando passar. Então, a gente vai trazer esses pontos para vocês aqui hoje, para a gente fazer uma reflexão em conjunto, tá bom? E aí, o que é o Zero Trust, né? Que o Zero Trust esteja com vocês aí, fazendo uma menção ao Star Wars, quem conhece, é fã, né? Que a força esteja com você, que o Zero Trust esteja com você. Só para quebrar o gelo, né, galera? Então, o Zero Trust, ele tem duas coisas importantíssimas, que é o nunca confie e sempre verifique. E eu acho que dos dois, o sempre verifique é a constância, é o monitoramento, a gente está sempre olhando, né? Ah, Montas, falar nunca confia, não posso confiar na minha equipe de segurança, não é isso. É você olhar aquilo que você aplicou e acreditar que ele tem que estar sempre sendo verificado, né? Não é porque eu apliquei uma camada de segurança, que eu apliquei umas regras, que eu apliquei e eu não tenho que ficar monitorando isso, né? A gente sabe hoje que os ataques e os hackers estão o tempo todo, né, se atualizando. Então, por que não a gente também não olhar para dentro da nossa segurança e ver se ela está atualizada, se ela está de acordo, se ela está dentro do compliance? Se eu tenho políticas de segurança lá, por exemplo, para inspiração de senha, se eu tenho duplo fator de autenticação nos meus logins ali dentro da minha estrutura, então são coisas que hoje, não sei se vocês têm habilitado ali na estrutura de vocês, mas que faz todo sentido com essa questão de segurança, né? Como a ideia de confiança zero, ela realmente ela desafia o modelo tradicional de segurança que a gente conhece. Então, esquece só Firewall, esquece só isso, é um conjunto de features que vai fazer com que a coisa aconteça, que você tenha mais camadas de segurança. Quanto mais camadas de segurança você tiver, menor é a chance de você ter um problema. E os princípios são bem ali de acordo com o que a gente vai estar falando muito aqui, de verificação, checagem, né? A questão do menor privilégio, eu vou mostrar uma das ferramentas que são essenciais, falando do console do Google, né? Aonde que eu aplico isso, como que eu aplico, né? De que forma e forma inteligente de aplicar isso. Questão de microsegmentação e monitoramento constante, gente, é o tempo todo. Apliquei a política, mas eu tenho que ter ali uma constância, uma verificação o tempo todo no meu ambiente. Falando da governança de dados, uma coisa que está em alta, que a gente está sempre
falando aí de dados, o modelo de Zero Trust ele não pode assumir uma confiança automática. E, de novo, não confiar é olhar ali, se aquela automação está funcionando, aquelas políticas que eu apliquei, elas estão, eu estou olhando para o usuário final, a gente sabe que existe muita questão de engenharia reversa hoje, né, ataques phishing ali. Esses dias eu recebi uma solicitação de um cliente que ele recebeu um e-mail, o usuário falou assim, olha, eu estou com um e-mail aqui, e eles estão falando que se eu não pagar X valor ali, os meus dados não vão ser recuperados. E para que eu tenha certeza que os meus dados foram criptografados ou não, tem um link aqui. E aí, sorte que o usuário não clicou no link, ele veio atrás da gente ali para solicitar, tirar dúvida com relação a isso. Então, para vocês terem uma ideia de como que as coisas estão evoluindo, como que os hackers vêm evoluindo nessas questões, né? Sabe que o usuário final, muitas das vezes, né, não tem tanto conhecimento tecnológico ali e acaba sendo uma parte mais vulnerável de toda a estrutura. Eu acredito que a grande maioria aqui vai concordar que a parte de segurança não tem que ficar só focado nas pessoas de tecnologia. Isso tem que ser disseminado para toda a tua equipe, né? Obviamente que quem constrói as políticas, quem constrói as camadas de segurança somos nós da área de tecnologia, mas a gente tem que disseminar isso tem que ser, né, indo para todas as camadas, até chegar no usuário final e conscientizar, não clique nesse link, crie algumas políticas para que ele não receba e-mail externo, enfim, faça de um cenário para minimizar, mas eu tenho que conscientizar esse cara. Se eu não conscientizo esse cara, as coisas não funcionam, porque no final das contas, quem vai clicar lá no e-mail, no link, vai ser esse usuário, né? Não vai ser, o cara de segurança de tecnologia da empresa que vai abrir um e-mail e vai clicar lá no link, vai ser o usuário final. Então, pensando num cenário geral, a gente tem que olhar para todos os pontos. E aí, dentro da implementação prática, a gente vai trazer 2 dos 4 que a gente entende como pilares dentro desse Beyond Corp, que a gente complementa com o Zero Trust, né? Lembrando que é um ciclo ali, usuários, os equipamentos, a rede, as aplicações, os dados, né? E aí, o que o Google trouxe para esse cliente e implementou dentro desse cliente, né? Que vocês vão ver que de forma simples a gente já consegue ter algumas camadas de segurança, né? Estou trazendo 2 ferramentas que são pilares ali do Zero Trust, que é o IAM e o Cloud Identity. Falando do Cloud Identity, não sei se todo mundo conhece, pessoal, não vamos conseguir abrir todas as ferramentas aqui e mostrar todas no máximo de detalhes que precisariam ser mostrados, mas a gente vai fazer um overview geral. O Cloud Identity hoje é onde você gerencia todas as contas de e-mail, onde você cria a sua organização, onde você cria as suas políticas ali de MFA, onde você aplica. Então, por exemplo, Montosa, mas você está falando de Google, eu tenho Microsoft, eu tenho contas, né, que eu uso ali na Azure, né, no Azure, por exemplo. A gente consegue fazer um SSO, ou seja, um single sign-on, você faz um sincronismo, você continua usando suas contas lá, né, e faz um sincronismo ali junto com o Cloud Identity e cria políticas e cria regras ali para que você use a mesma conta para acessar o console do Google, tá? A gente consegue apoiar vocês nessa questão também. Então, quem tiver dúvidas e precisar, eu não quero, né, usar o Workspace porque eu tenho uma questão interna aqui, ok, não tem problema, que aí também apoia vocês nessas soluções ali e melhorias. A gente tem clientes que funcionam dessa forma, então é uma forma também de você estar mitigando ali quando você cria essas camadas, por exemplo, de dupla autenticação. Você vai criar ali naquele cara, tá? Quando a gente fala do IAM, eu vou abrir ele aqui um pouquinho e mostrar algumas coisas interessantes, a gente está falando da parte de logar no Google Cloud, né? Então, eu tenho lá a conta, seja ela Workspace, seja ela Microsoft fazendo um single sign-on usando ali o Cloud Identity, né? Independente dos 2 cenários, eu vou logar no meu console. Para logar no meu console, eu tenho que dar as permissões ali dentro do IAM, que faz toda essa gestão, que aplica as permissões ali, as rules, né? Ou seja,
ali dentro de cada rule eu tenho um conjunto de permissões para que esses usuários acessem o console, para que eles possam visualizar, seja a nível de organização, a nível de folders, né, que eu posso, porque dentro da estrutura do Google, né, você tem o seu tenant, que podemos chamar de tenant, mas seria a sua organização. Abaixo disso você tem os seus folders ou pastas, e dentro de cada folder você cria os seus projetos. Quem segmenta toda essa parte é o IAM, quem gerencia toda essa parte é o IAM, e é ali que você consegue colocar, seja grupos, seja contas nominais, ou seja contas de serviço, né? A gente vai ver uma de cada aqui dentro do que eu montei para mostrar para vocês, mas só para vocês entenderem o cenário, este cara aqui é que faz toda a gestão. Ah, Montosa, então você está falando assim, eu tenho lá as contas do Workspace, eu crio lá as minhas políticas, ok, perfeito, tem que criar, faz parte da camada de segurança, mas quando a gente vai para o console, quem gerencia tudo lá dentro do console na questão de permissionamento é o IAM. É esse cara que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Dúvidas até aí, galera? Tudo bem? Estou indo muito rápido, tá tranquilo? Fiquem à vontade aí para se manifestar, tá? Deixa eu pegar aqui o console aqui para mostrar para vocês. Bom, para quem não conhece, né, a gente tem o IAM que faz toda essa gestão aí, como eu disse, dos acessos, né? Eu não vou passar por todas as funções, porque vai se estender muito, mas do lado esquerdo aqui você tem a parte de organizações, você pode aplicar algumas políticas, né, a nível de organização. E aí, quando eu falo que eu aplico políticas a nível de organização, essas políticas elas são herdadas pelos projetos, tá? Então, por exemplo, se eu quero aplicar uma política em que eu quero que ela abranja todos os projetos que eu tenho abaixo da minha organização, eu posso aplicar uma política de restrição, por exemplo, de criar recursos em regiões específicas, né? Eu posso aplicar a nível de organização, vai herdar para todos os meus projetos. E eu posso também aplicar a nível de folder, como eu comentei, aí se eu tenho 3 ou 4 projetos dentro da mesma folder, sejam eles projetos, né, de homologação, desenvolvimento ou de produção, eu aplico na folder, e aí mais restrito ainda, se eu quiser aplicar a nível de projeto, eu vou granular mesmo. No projeto, só aquele projeto eu não quero que acesse ou ele acesse determinado recurso, aí eu vou a nível de projeto. Tá bom? A gente tem as contas de serviço, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, né, que são um grande calcanhar aí, quando você fala de conta de serviço, é importante entender que são contas que vão fazer chamadas, vão se conectar a outros dispositivos, né, e elas precisam de algumas permissões para que isso funcione, tá? O que é importante? Sempre quando eu for criar uma conta de serviço, eu ler a documentação ali, entender quais são aquelas permissões que precisa para aquele serviço funcionar. Por que, Montosa, que eu tenho que fazer isso? Para entender que eu não preciso dar permissões excessivas. Seguindo a lei do menor privilégio, e isso vale para tudo, não só para conta de serviço, mas para grupo, contas nominais, é olhar o que especificamente aquela pessoa precisa ter, ou aquela conta de serviço precisa ter, para que eu dê somente aquelas permissões. A partir desse princípio, eu já estou criando uma camada de segurança. Beleza? Bom, deste lado aqui, a gente vai ter aqui alguns tipos, né? Então, o que vem com chavinha está como conta de serviço. O que tem um bonequinho sozinho aqui vai ser uma conta nominal. E aí a gente também tem aqui alguns grupos, né? Grupos de e-mail. E aí vai estar com 2 bonequinhos aqui, tá? Que eu queria mostrar para vocês uma coisa super interessante aqui no IAM. Ele já te traz alguns insights de segurança. Não sei se todo mundo já passou por isso, ou às vezes a pessoa até acaba não percebendo, mas, por exemplo, ele traz isso aqui, ó, esses insights. Para esta conta de serviço específica, eu criei aqui, né, uma permissão muito excessiva para mostrar para vocês. Então, quando eu clicar aqui, ele já vai mostrar para mim aqui, ó, que eu tenho que remover essa permissão, essa rule de editor, porque dentro da estrutura, o editor só perde para o owner, ou seja, a maior, né, permissão que eu posso dar é um de proprietário. O editor está em segundo lugar, ele já tem, aqui, ó, se vocês olharem, olha o tanto de permissões que essa rule de editor
dá para essa conta de serviço. 9.424 permissões. Pouco ou muito? Bastante, né? Então, a ideia é que a gente revise isso, tá? E retire essas permissões excessivas, tá? Para retirar a permissão, é simples, né? Você vem aqui, e aí você vai lá e deleta, e salva. Tá? Eu deixei aqui só para mostrar para vocês, mas é interessante porque dentro da própria ferramenta ele já te traz insights. E uma outra coisa, rapidamente aqui, para mostrar para vocês, é as rules customizadas, né? Eu posso criar uma rule customizada, vindo aqui em Rules, Create, dou um nome para ela. Normalmente eu vou usar o General Variability, que é a mais estável, tá? Vou adicionar uma permissão, vamos supor aqui, visualizador. E aí, quando ele abrir essa rule, que é um conjunto de permissões, eu posso, única e exclusivamente, dar apenas aquela permissão, por exemplo, para listar aqui. E aí eu crio essa rule, simples, né? Eu estou dando só uma permissão. Quando eu crio essa rule, tá aqui, só para vocês entenderem, quando eu vou adicionar essa rule aqui, vamos lá, eu tenho algumas custom aqui. Existe a opção de você adicionar uma rule, né, que é um conjunto de permissões. Ele traz algumas que eu já utilizei, e a custom, tá? Quando eu crio lá uma custom, ela vai aparecer aqui. E aí o que significa isso? Significa que eu não estou dando um conjunto de permissões, eu estou dando uma permissão específica para aquele serviço ou para aquele usuário. Isso torna de forma granular, né, as minhas permissões aqui dentro do IAM, tá? Essas são algumas das funções, existem mais outras aqui que a gente podia estar explorando, a questão de federação, existem várias outras funções aqui dentro do IAM, que a gente não vai conseguir trazer todas para vocês, né, por questões de tempo ali do desvendando, mas eu queria deixar esses dois recados importantes, que são, vocês estão vendo aqui que eu não habilitei nenhum serviço, tá, eu não estou comprando nenhum serviço do Google, eu estou olhando para uma ferramenta que já existe, tá, e que traz aqui insights extremamente importantes que eu já posso criar ali algumas camadas, né. Quando eu falo de Service Account, é importante, porque muitas das Service Accounts eu preciso criar uma chave JSON para aquela aplicação funcionar. E quando eu compartilho essa chave é o perigo, tá? Quando eu compartilho essa chave é o perigo, porque se essa conta de serviço, né, ela for aqui, que nem esse exemplo que eu dei, tá? Que tem uma função, por exemplo, de editor, e o hacker acessou essa chave e pegou a conta, aí, meu amigo, o estrago tá feio. Então, a gente tem que olhar para dentro disso aqui, para dentro da nossa estrutura. Beleza? Bom, voltando aqui na apresentação rapidinho, a gente tem essas duas ferramentas, o Rodrigo vai falar de mais outras duas importantíssimas para fechar esse pilar de Zero Trust. E aí eu trago para vocês as melhores práticas de novo, gente. Avaliação e monitoramento contínuo de segurança, isso é importantíssimo, né? Adotar o princípio do menor privilégio, a gente estava falando do IAM ali, menor privilégio, o que é? É a menor permissão, tá? Eu sei que na hora que eu estou desenvolvendo uma aplicação, começa a dar erro de permissão, o que eu vou lá e faço? Dou o owner, proprietário, maior permissão. Aí funciona, olha que beleza. Só que aí eu esqueço isso lá e vou fazer as outras atividades. Aquela conta de serviço, ela está com a maior permissão que existe dentro do GCP. O que acontece quando eu compartilho uma chave e vaza? Ele vai conseguir fazer o que ele quiser. Então, a ideia é que eu sei que dá trabalho, eu sei que é chato, às vezes ficar dando erro, é você ir lá, olhar na documentação, ver as permissões que realmente aquela aplicação precisa e dar somente aquelas permissões que aquela aplicação ou aquele usuário precisa. Principalmente a área de desenvolvimento, tá? Que está sempre mexendo, está sempre desenvolvendo, está sempre fazendo coisas nesse sentido. O Rodrigo vai falar um pouquinho de AP, conexão segura, de VMs, importantíssimo para fechar o pilar. Tá? A gente tem a questão de monitoramento de logs, que é o Chronicle Security Operations, que se habilita lá, ele vai ficar olhando os logs e vai te dar insights, você pode criar alertas ali para ele
tá monitorando o teu ambiente. O Rodrigo também vai mostrar um pouquinho do Security Command Center, né? A gente falou pouco do Cloud Identity, mas é uma ferramenta importantíssima, não só a questão ali de MFA que você pode aplicar, mas tem outras coisas, outras questões ali que você pode criar de políticas para acesso de usuário, né? A gente tem também a questão de redes, para quem tem dúvidas aí dentro do GCP, você tem a VPC Service Control, né, que você consegue proteger os dados contra essa filtração. A gente não está falando aqui, mas tem o Cloud Armor, tem outras ferramentas que a gente pode juntar e fazer toda essa camada de segurança, tá, pessoal? E aí, só para encerrar, vou deixar uma pergunta, eu acho que é uma reflexão, né? Se sua empresa perdesse todos os dados hoje, olha a situação do camarada aqui, com a mão na testa, né? Seu negócio está preparado para isso? Acho que essa pergunta que eu vou deixar para vocês aí responderem na cabeça de vocês, tá bom? Se você perdesse todos os dados hoje, seu negócio está preparado para isso? Então fica aí a reflexão. Muito obrigado pelo tempo de vocês, eu sei que é curto, a gente fica à disposição novamente aí para todos que quiserem falar um pouco mais sobre questão de segurança, né? Tem o Eduardo, tem a Maria, tem os meus e-mails do Rodrigo, fiquem à vontade. Pessoal, obrigado, eu vou passar para o Rodrigo agora da sequência. Muito, muito obrigado, gente. Rodrigão, com você. Beleza, perfeito, Montosa. Excelente apresentação, cara. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela rapidinho. Beleza, muito obrigado, pessoal. Antes de mais nada, queria só me apresentar rapidinho. É um prazer imenso estar falando com vocês. Sou Rodrigo Dias, atuo ali junto com o Montosa na área de Cloud Services e é um prazer enorme estar falando com vocês. E aí, fazendo um paralelo, né, com o que o Montosa comentou, realmente o Zero Trust ele é algo mais do que necessário, né, nos ambientes de hoje em dia. A gente pensar na parte de segurança, em toda a questão de menor privilégio possível, que é um dos grandes pontos do Google, né, quando ele entra quando se posiciona ali com relação a privilégios, né, você sempre dá o menor papel possível ali para o usuário final. É um ponto mais do que importante. Pensando nisso, né, fazendo um paralelo ali com tudo que o Montosa mostrou, e também pensando em FinOps, eu gostaria de mostrar duas ferramentas hoje, que você pode aplicar hoje, é de simples implementação, você pode aplicar hoje, inclusive, no ambiente de vocês, totalmente gratuito, e que vai gerar uma camada muito maior de segurança, né, tanto para acesso a máquinas virtuais, como também para o ambiente como um todo, tá? E aí, já entrando no primeiro ponto, né, quando a gente fala sobre acesso a máquinas virtuais, existe um grande problema, né, porque a grande parte dos ambientes hoje no GCP, assim, em outras clouds no geral, para você acessar a máquina, geralmente você faz o acesso via SSH ou via RDP ali, e isso envolve muitas vezes você ter uma máquina que está com um IP público, né, exposto na máquina. E isso acaba abrindo, né, um pretexto ali para você ter uma fragilidade de segurança, poder sofrer um ataque ou algo do tipo nessa máquina, né? E aí, voltando para o GCP, pensando nesse paralelo, o Google traz uma ferramenta importantíssima chamada IAP, né, a Identity Aware Proxy, que ele vem justamente para sanar essa fragilidade, né? Então, o que é o IAP? O IAP é um serviço que permite que você acesse não apenas o componente, mas ele é o foco aqui desse ponto. Você pode também vincular com App Engine, outros serviços, mas você consegue acessar sua máquina virtual sem a necessidade de uma VPN e com um gerenciamento de acesso muito mais simples, porque você gerencia, até como o Montosa mostrou ali anteriormente, você consegue gerenciar pelo IAM do próprio Google Cloud, né? Então, o IAP, para você acessar uma máquina virtual, você precisa lá no IAM, o seu usuário, ele precisa ter o papel de IAP Secure Tunnel User, certo? Eu vi ali que tem uma dúvida, a gente vai ter um momento para dúvidas um pouco mais para frente, e aí eu já respondo ali. E aí, voltando, né, o IAP ele tem justamente essa função, você consegue acessar máquinas virtuais sem a necessidade de uma VPN, com um controle de acesso muito mais simples, e aí, no Cloud Identity, que é um serviço à parte ali do console, né, que é o console admin em si, do Workspace um pouco, você consegue criar uma regra na qual todos os usuários da sua estrutura eles precisam ter MFA ativado.
Então, se você une esses dois pontos, né, você tem um acesso que você está limitando ali por usuário, e ao mesmo tempo estes usuários precisam ter acesso, precisam ter um MFA ativado, você tem uma camada super segura e fortalecida de segurança no seu ambiente, tá? Eu vou mostrar aqui a carinha dele, do IAP Desktop. Ele é um serviço que você instala na sua máquina, né, local, e aí deixa eu só compartilhar aqui com vocês. E rapidinho. E ele é super intuitivo, tá? Tá aqui. Perfeito. Esse aqui já é o IAP Desktop, tá? Que eu estou acessando. Como eu disse, ele é um aplicativo que você instala na sua máquina normal e você faz autenticação com o seu usuário Google. Você pode até ter mais de um profile aqui no caso, e com base nos acessos que o seu usuário tem no IAM, né, seja de outros projetos, outras organizações, você consegue vincular os projetos, né, no caso que você quer ter acesso, no caso que eu vinculei o meu próprio projeto, e dentro dele você tem acesso às máquinas, né? E essas máquinas, elas não têm IP público vinculado, né? Você pode completamente criar um ambiente em que nenhuma máquina tem um IP público e, ao mesmo tempo, você consegue acessar sem a necessidade de uma VPN, que às vezes envolve custo, né? De você ter que comprar uma ferramenta ou até mesmo uma implementação um pouco mais complicada, e o IAP, ele traz essa solução de forma muito mais simples, certo? E funciona tanto para máquinas Windows quanto para máquinas de distribuição Linux também. Então, ele é super intuitivo, a configuração dele também é muito simples, então, basicamente, você precisa que o usuário ele tenha o papel de IAP no user, certo? No IAM, e você precisa criar uma regra de firewall que permita o range específico de IPs, então, isso tem na documentação do Google, qualquer coisa eu disponibilizo para vocês finalizar. E esse range, que é de uso exclusivo do Google, já serve para você conseguir fechar a conexão com o IAP, certo? Então, esse aqui é um serviço excelente para acesso a máquinas, completamente simples. E aí, entrando numa outra camada, eu vou mostrar aqui rapidinho, voltar aqui. Na camada de segurança também, existe um outro serviço, e esse aqui é uma baita ferramenta gratuita que vocês podem ativar agora, inclusive, que é o Security Command Center, né, ou também a gente chama de SCC. O Security Command Center, ele é um serviço na camada de organização, então isso é um pré-requisito, você tem que ter uma organização para conseguir utilizar o serviço, e ele é a ferramenta oficial do Google para monitoramento, análise de tudo que tange a segurança, tá? Então ele traz uma visão abrangente, ele traz um dashboard ali completo de todas as ameaças, vulnerabilidades, de todos os recursos do GCP, até questão de usuários também, que eu vou mostrar um pouco mais para frente aqui o ambiente. E ele te possibilita inúmeras coisas, né? Então, desde resposta rápida a incidente, você consegue ali, você já recebe os alertas críticos, né? Você recebe por e-mail, você consegue ter uma resposta muito mais ágil, né? Nesses pontos. Você tem um dashboard ali uniformizado com todas as recomendações, então você consegue ter um monitoramento muito mais simples e, ao mesmo tempo, consequentemente, você reduz o tempo de exposição, né? Do seu ambiente, seja qual for a fragilidade que tiver ali. Né? Então, a carinha dele, vou mostrar aqui para vocês, é bem assim. Então, peguei aqui um ambiente de sandbox aqui que eu tenho para mostrar. Né? Então, o SCC você pode ativar a qualquer momento, ele tem a camada gratuita dele, que é que a gente está falando, e ele já traz inúmeras funções. Então, no caso aqui, ó, você consegue já ver, nesse dashboard aqui, fragilidades de firewall. Então, desde, por exemplo, eu tenho regras de firewall que estão abrindo, que estão liberando todas as portas do meu ambiente para qualquer IP, né? Então, 0.0.0/0. Você já recebe essa notificação, né? Então, ele traz até como crítico aqui recomendações de firewall, máquinas que estão com IP público exposto, né? No caso, que você poderia vincular ali o IAP. Ele traz também buckets que, por exemplo, estão com acesso público liberado, né? Então, e o que existe bastante até. Buckets que estão com acesso público, e aí, por exemplo, vamos dizer que você tem um objeto ali crítico em um bucket que ninguém pode acessar, mas que por acaso o bucket está público. Se a pessoa ela consegue ter a URL específica daquele objeto, ela consegue acessar, baixar e ter acesso ao arquivo como um todo, né? E também
diversos outros tipos aqui de recomendação, ó, você pode ver aqui. Então, desde membros que não são de sua organização. Então, se você tem uma organização que você criou em cima de um domínio, e aí você tem usuários que não fazem parte desse domínio, mas que têm acesso a projetos, você recebe também a notificação disso. Portas abertas, como falei, questão de MFA também, isso aqui é super importante. Então, mesmo se você não tiver acesso ao Cloud Identity, você consegue saber se existe ou não usuários dentro da sua estrutura que têm acesso ao GCP, mas que eles não têm dupla autenticação ativada na conta deles, tá? Então, isso aqui é super importante para verificação. Isso aqui é muito, muito importante. E dentre várias outras funções que você tem, até peguei um aqui, quando você entra em tópicos específicos, né? Então, por exemplo, RDP, você consegue ver qual que é a regra, qual que é o projeto, quando você clica aqui, qual que é o projeto, qual é a regra em que existe a fragilidade, o momento em que ela surgiu. Então, e ao mesmo tempo o Google já te traz a recomendação de segurança em cima disso. Então, deixando aqui, ó, aqui é um exemplo de recomendação, ele já traz qual que é a regra, né? Então, por exemplo, essa regra de firewall, ela está liberando as portas 3389, tanto via TCP quanto UDP. Ele traz também mais para baixo, ele traz o projeto onde está. Então, você consegue ter uma visualização muito centralizada, né, de tudo que tange a segurança, com o SCC. Então, essa aqui é uma baita de uma ferramenta que, novamente, ele tem a camada gratuita dele, que já vai sanar todos esses pontos. Você vincula ali seus contas admin, né, como contatos essenciais, e aí você já recebe alertas de segurança, de produto, entre outras coisas. E é uma baita ferramenta, tá? E aí, só para fechar aqui a questão de segurança por enquanto, né, como o Montosa comentou, existem muitos outros serviços que entram na camada do Beyond Corp, né, que é o Zero Trust do Google. Existe o VPC Service Controls, que você consegue configurar perímetros, né, de acesso. Também o Cloud Armor, para evitar, né, ataques de Denial of Service, né, o DDoS. Mas esses aqui são serviços que a gente trouxe, que eles são gratuitos e que você consegue ativar a qualquer momento no ambiente de vocês. E aí, só para fechar aqui também, o Google também oferece, na hora que você vai criar uma máquina, existem imagens de sistema operacional que são otimizadas para segurança, tá? Então, isso aqui é um ponto também interessante de se visualizar, vocês analisarem internamente, às vezes vai subir um ambiente novo, e aí, por acaso, vocês já podem subir máquinas, né, já com essas configurações. Então, são alguns SEOs aqui que eu trouxe de exemplo, né? Então, existem SEOs que são voltados, otimizados para containers, né, se você vai utilizar ali, então ele já tem um kernel travado, diversas features ali com relação a containers, né, já otimizado. O Ubuntu Pro também, que já vem com patches automáticos de segurança e também já é configurado para atender alguns requisitos de compliance. E também outras distribuições, né? Então, o CentOS, por exemplo, que já vem com configurações de compliance, e isso tudo você consegue encontrar na camada de imagens ali, antes de você criar uma máquina virtual, né? E aí, só parafraseando o restante, né? Se você utilizar o IAP com um conjunto com todas essas alternativas, né, que a gente traz, então você ter sua organização com Security Command Center, utilizando o IAP para acesso às máquinas e também vinculando ali a dupla autenticação, né, no Cloud Identity, você tem um ambiente super robusto, tá, de segurança. E aí, nesse momento, a gente abre para perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que a gente apresentou, sobre alguma ferramenta, vocês podem comentar, fico à disposição para responder qualquer dúvida. Rodrigo, bacana, cara. Muito obrigado. Você é o Montosa. Temos alguns questionamentos aqui que o Denis fez, mas ali acho que estava com o Montosa, tipo Zero Trust do Cloudflare. Um questionamento do Denis. O princípio é o mesmo do Zero Trust Cloudflare, nós falamos princípio, né, de segurança zero. Acho que é isso que ele quis fazer um comparativo. O princípio é o mesmo. Bacana. Vonley, sobre o IAP. Como faço para ter acesso de um grupo de usuários em VMs específicas sem conceder acesso no projeto? Quer que eu responda ou você responde isso aí, Rodrigão? Eu posso responder, você complementa? Manda bala. Beleza, então, você tendo um grupo de usuários, basicamente, vamos dizer, um grupo de usuários
com questão de acesso, para você utilizar o IAP, você precisa vincular o papel, né, de IAP Secure Tunnel User para o grupo dentro do projeto específico que você tem as máquinas, certo? O usuário que faz parte desse grupo, quando ele abrir o IAP Desktop, ele vai entrar com a conta Google normal dele. E essa conta, que está vinculada ao grupo de usuário, vai ter acesso à máquina. Certo? Entendo que seja essa dúvida, pode até complementar, Montosa. Eu acho que a preocupação do Vonei é acessar o projeto, né? O projeto como um todo, porque tem vários recursos. Mas quando a gente está falando do túnel de IAP, é o que o Rodrigo comentou ali. Se você ser workspace, cria o grupo lá, né? De usuários, e atrela ao grupo que você vai criar ali no IAM apenas essa função de tunelamento de IAP. E aí eles vão ter acesso só às VMs, eles vão ter acesso a visualizar. Se eles instalarem, por exemplo, essa ferramenta que o Rodrigo mostrou de IAP Desktop, ele tem que colocar o ID do projeto, mas não significa que ele vai ter acesso aos recursos do projeto, ele vai direcionar eles apenas para as VMs que estão ali no projeto, tá bom? Bom, se complementando, né, voltando no que vocês falaram aí, a gente sempre parte do princípio da menor segurança. Então, para que a gente consiga ter isso, Vonei, você não precisa primeiro abrir o projeto, é o que o Montosa e o Rodrigo falaram, você vai passando especificamente e você só passa a ter acesso ao projeto como um todo se você for no nível maior e você está a permissão. Mas se for seguindo ali os passo a passos só para esse aspecto, é o que o time aqui falou, você não precisa conceder o projeto todo. Muitas vezes as pessoas tomam essa atitude, é o desespero. Nossa, eu estou aqui atarefado, preciso liberar. Meu Deus, o cara aqui está em cima de mim, eu não consigo resolver esse KB. Edit all. Esse não, depois eu conserto, mas numa dessa aí, Lady Murphy, nessas horas que o estrago acontece. E o Carlos, complementando a pergunta do Vonei, acesso apenas a algumas máquinas, não todas, é possível fazer por segmentar, ele vai ter que permissionar todas, como que é isso, time? Você quer falar? Acho que Pode comentar. você pode sim. Tem uma opção ali dentro da máquina que você consegue criar uma tag específica, né? Eles podem fazer por tags ali também, atrelando também a regras de firewall, já complementando. Então, é possível, tá, Carlos? Depois, se tiver mais dúvidas relacionadas específicas, procura a gente ali, a gente apoia vocês, tá bom? Nessa questão. Bacana. Rodrigo, você que está com a apresentação, passa um slide para frente para mim. Opa, certo. Bacana. Com relação às perguntas, a gente já encerrou o que tinha, só fazendo um reforço que o Lux, que é o nosso líder aqui do comercial, que agora o SCC Enterprise também é multi-cloud. Então, gostaria até de destacar com vocês esse posicionamento do Google. O Google foca muito em interoperabilidade. Então, o que isso quer dizer? Que diversas soluções desenvolvidas para o GCP, ela vem com a visão multi-cloud. Então, isso aí é muito interessante, por quê? Porque isso aí beneficia todos. A gente sabe que o multi-cloud ele é uma realidade, não é um sonho, não é uma possibilidade. Ela é uma realidade. E partindo dessa premissa, né, dito isso, o Google ele trabalha sempre com soluções voltadas para o multi-cloud. Sei que não todas, claro, mas falando de segurança ali, várias coisas já são voltadas para esse ambiente multi-cloud. Tá bom, pessoal? O Vonei disse que está ok aqui, ele entendeu. Carlos, se ainda tiver alguma dúvida, fique à vontade aí de colocar aqui na mensagem que eu volto no seu questionamento. Conforme combinado, pessoal, aqui está o QR Code da QI para vocês entenderem como sua empresa está com relação a esse assunto de inovação e transformação digital. Bacana, então aqui é um formuláriozinho aqui para vocês responderem, para a gente poder iniciar esse mapeamento dentro da parceria que eu comentei com vocês no início, tá bom? Rodrigo, passa mais um, fazendo um favor. E aqui, pessoal, é um link que a Maria havia deixado do e-book sobre o diagnóstico de maturidade de inovação. Então, eu deixei aqui também esse QR Code. Então, a gente tem para a gente poder fazer esse entendimento de como está essa área de inovação de vocês hoje. E esse segundo aqui para que vocês possam solicitar esse e-book de diagnóstico de maturidade de inovação. Bacana. Próximas agendas, pessoal. Dia 26/3, teremos a IA na prática. Vamos falar da jornada do grupo Séculos com Inteligência Artificial. Desculpa. No dia
dia 9/4, vamos ter um case relativo ao Vertex AI, que é simplificando a inteligência artificial na nuvem. Vertex, ele é um motor de inteligência artificial dentro do Google. E no dia 16/4, estaremos falando sobre garantindo a continuidade do seu negócio, falando mais de backup e DR. E, pessoal, aqui na mensageria, a Maria deixou aqui disponibilizado um quiz para que vocês possam responder e obter uma degustação do nível de maturidade digital da sua empresa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse link aqui. Rodriguinho, se puder só dar um ESC aí, para mim, fazendo favor, que eu vou só colar esse endereço aqui, só para facilitar para todos que estão presentes aqui na sala para a gente. Pode ir, deixa que eu compartilho aqui, já estou com ela aqui. Beleza. Então, pessoal, para a gente fechar, segue aqui o nosso quiz. E também tem esse mesmo link aqui na mensageria aqui da reunião, tá bom? Gente, finalizamos agora, acabamos até um pouquinho antes do esperado. Tem mais algum questionamento, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida. Se não, gostaria de agradecer a participação aí do Montosa e do Rodrigo pela construção de tudo isso que foi apresentado aqui hoje. Excelente trabalho, parabéns, pessoal, muito obrigado. Agradecer a Maria e a todo o time de marketing pela condução dessas nossas agendas do Desvendando no Google Cloud. Eu já participei de algumas, é uma agenda bem interessante, a gente traz essas novidades, essas informações aí para vocês. Esse é o nosso perfil, tá, pessoal? Como um parceiro de nuvem, né? É compartilhar com vocês essas informações, trazer as novidades e não trabalhar assim, me contrata que eu mostro. Não, a gente tem um perfil diferente, realmente, de compartilhar e de engajar vocês por meio de novidades desse mundo cloud. Então, a gente encerra por aqui. Queria agradecer também a nossa parceira estratégica W, por meio do Arlen Duque, acho que ele já saiu, tinha um outro compromisso, mas deixo aqui no registro o agradecimento à W como um todo, por essa parceria, também a toda a diretoria da Key Network, que realmente a gente está muito empolgado com essa parceria, e o quanto que a gente pode ajudar vocês nesse diagnóstico de maturidade digital. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, desejo um excelente dia e a gente se encontra no próximo evento. Obrigada, pessoal. Boa semana aí. Valeu, pessoal.